Hola gente, bienvenidos a mi jardín en el desierto. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema que está dando mucha vuelta en internet hoy en día y que también ustedes ya me preguntaron varias veces cuál es mi opinión. Esse video no será para discutir creencias e sim para analisar um pouquinho mais da ciência por detrás dessa metodologia. E eu estou falando da eletrocultura ou eletrocultivo. Quedem-se aqui nesse vídeo e aprendam um pouquinho mais que ciência há por detrás dessa técnica. Vocês já sabem, eu sou bióloga, meu nome é Samantha Klein e bem-vindos a meu jardim no deserto. O eletrocultivo está ganhando muita força em los últimos anos e é difícil de encontrar um canal de jardineria que já não ha hablado sobre isso. Pero aunque isso parezca algo moderno, que foi iniciado então em um contrapunto contra essa agricultura de química e de indústrias gigantes, em realidade isso é algo muito antigo. E o motivo por lo qual essa técnica começou a ganhar força novamente é por causa desse ódio que nós temos à la forma que as coisas são hechas hoje em dia, comandadas por algumas empresas químicas e farmacêuticas, bem como essa necessidade de comprar muitos insumos, tanto para fazer jardineria como por qualquer outro ponto de nossa vida. Mas nós temos que cuidar porque muitas vezes, como nós temos essas fuentes tentando incitar então a utilização de certas coisas, também nós temos essas conspirações que causam mais ódio às técnicas que nós temos hoje em dia e acabam cegando nós de lo que realmente é importante, que deveria ser então a natureza e tentar melhorar nosso jardim. Pero bien, vamos a deixar isso de lado e vamos analisar um pouquinho a técnica. Bien, pero para quien no está familiarizado con eso, ¿qué es la eletrocultura? Bien, la eletrocultura hay varias formas de hacerla, pero sería entonces utilizar fuentes naturales de electricidad y electromagnetismo para ayudar en el crecimiento de las plantas, al control de plagas, al mejoramiento nutritivo del suelo, a la capacidad fotosintética de la planta, etc. Há formas então mais caseiras e as formas mais então industriais, mais profissionais. A forma passiva então seria então basicamente ponendo algum tipo de metal como cobre ou hierro, principalmente o cobre, pinchado em la tierra em formas que muitas vezes podem ser rectas, pero a que mais ha dado vuelta en la internet sería eso, entonces como una espiral de cobre pinchada en el suelo. Y las más profesionales entonces van a utilizar formas de generar electricidad para que así las plantas tengan entonces esa conexión con esa electricidad. Pero entonces, la que nosotros más vamos a hablar en ese video va a ser esa forma pasiva de utilizar entonces espirales o alguna barra de principalmente cobre, pero también puede ser hierro, pinchadas en el jardín para así electrificar nuestros cultivos. E por que então está ganhando força isso? Porque essa é uma forma caseira, muito fácil de fazer, não necessitamos comprar insumo, aunque há kits também que nós podemos comprar em internet, pero utilizando então algum cableado elétrico que nós temos em casa com cobre, podemos sacarlo aí, sacar o plástico alrededor e fazer nossa estrutura no suelo. E então, teoricamente, nós vamos estar utilizando a energia da terra em si e nós também não vamos a ter custos de eletricidade. Se nós buscamos em internet como isso vai funcionar, existem várias explicações, pero todas elas muito vagas. Pero basicamente, o cobre então é um condutor elétrico, ou seja que ele vai então ser capaz de agarrar toda essa energia que está dando volta em la tierra, en el aire,
e vai conseguir então transpassá-la ao suelo, eletrificando ele mais e dando então mais condutividade para que nossas plantas consigam exercer suas funções. E é real, nós temos a capacidade de absorção de energia por la terra e é por isso, por exemplo, que já hice um vídeo acá também sobre a chuva, como a chuva então recarga o suelo e hace também com que nós tenhamos um pouco mais de precipitação de nitrógeno no suelo. Pero quem vende então a ideia da eletrocultura disse que com a eletrocultura nós necessitamos abonar, fertilizar nossas plantas, porque todo o que necessitamos está nessa eletricidade a mais que vamos a conseguir com o eletrocultivo. Pero, ok, essa é a teoria. Pero aí nós já vamos começar a ver alguns contrapontos raros em toda essa explicação. O cobre sim é um condutor elétrico, pero ele não vai ser bueno captando e absorvendo e transmitindo eletromagnetismo. E muitas explicações mostram então que através do eletromagnetismo da Terra que nossas plantas vão sofrer esses benefícios. Tanto que há alguns métodos que dizem que nós temos que pôr o alambrado voltado a los campos magnéticos da Terra, a los polos para se captar mais energia, pero o cobre não é bueno transmitindo esse tipo de eletricidade e também hasta há alguns estudos mostrando que o cobre consegue proteger-nos de los campos eletromagnéticos da Terra. Ou seja, que se já começam falando que é eletromagnetismo que nós vamos estar captando através desse cobre, aí já nós vamos ver que há algumas coisas assim que não encaixam. E também há que compreender que essa eletricidade que nós temos em suelo, como por exemplo eu havia explicado no vídeo da chuva, como ela consegue então recargar o suelo, essa energia muitas vezes vai se dar então por las tormentas elétricas, ou seja que quando nós temos um raio caindo ao suelo, nós vamos a ter então essa síntese de formas nitrogenadas que vão conseguir então nutrir nosso suelo. Assim que sim, eu conseguiria compreender que ele vai ter um efeito muito positivo se ele realmente funcionara como um para-raio e nós tivéssemos um raio caindo aí, porque assim esse raio, essa eletricidade vai conseguir formar um campo eletromagnético e aí nós teríamos várias coisas passando no suelo. Pero nós não estamos fazendo um para-raio, já não é uma energia elétrica assim condensada, digamos assim. Eu não sou boa em eletricidade, ou seja que quizás alguns términos eu erre acá, ok? Pero não vai ser um raio que vai estar caindo e sim uma eletricidade, uma energia muito difusa no aire, já? Ou seja, que não vai ser algo assim bombástico, como nós vemos em los medios mais profissionais que eu já vou falar a seguir, que sim vão utilizar então fuentes elétricas para conseguir generar um campo bajo cerca das raízes e assim ter benefícios a nossas plantas. Assim que prestem atenção, eu já havia falado também em um vídeo falando sobre como não cair em mitos em internet. Averiguem bem se é lógica a explicação que as pessoas le estão dando sobre o eletrocultivo ou se eles agarram algumas coisas vagas, científicas e põem um texto para se explicar. Ok, o cobre conduz, mas será que nessas instâncias isso vai ocorrer e vamos a ter algum benefício? E esse tipo de explicações vagas, agarrando um pouquinho de ciência e transformando em uma pseudociência, nós vemos em várias áreas hoje em dia, como por exemplo as dietas que há gente que explica que se nós comemos pura grasa, nosso corpo vai conseguir queimá-la mais fácil e aí dizem que nós temos que ter uma dieta rica em grasa, outros dizem que não devemos comer nenhum carboidrato e nenhuma grasa e se seguir uma dieta paleolítica e só comer
carne, tanto que isso já é algo que a ciência já desmistificou e a dieta paleolítica em realidade tinha muito pouca carne. Ou também essas coisas milagrosas como, por exemplo, chupar um limão ou tomar água com limão na manhã vai curar todos os males que nós temos. Sim, o limão vai ter alguns benefícios, mas isso é uma ciência muito mal aplicada. Ou seja que com conclusões básicas que a ciência diz então que é verdade, se surgem então mitos gigantes dizendo que isso é a solução para todos nossos problemas. Isso já falei também bastante acá no canal, não cream nessas soluções tão fáceis, ok? E quem crê que isso é uma novidade em la ciência e em la jardineria, vocês podem estar seguros que não foi assim. Isso já foi algo que foi monitoreado já em 1700 e alguma coisa por um abad, que ele viu então que a eletricidade influía tanto na germinação das semillas, bem como na absorção de nutrientes. E depois, por 1920 e 1940, o término eletrocultivo foi originado por um francês. Bem, ele disse então que a eletricidade influía na absorção de água e nutrientes nas plantas e aumentava muito os cultivos, pero depois isso perdeu força porque nunca conseguiram provar cientificamente que isso era correto e também nenhum método científico foi aplicado a isso, como por exemplo provas, replicações e também debates científicos para ver se essa pessoa estava correta ou não. Cientificamente não se viu nenhum benefício dessa técnica. E a pessoa que realmente então, desenvolveu isso por 1920 a 1940, isso é um livro que está disponível em internet e hasta hoje se pode comprar o aparato que não é nada parecido com o que se utiliza hoje em dia. E segundo ele, nós temos muitos benefícios na agricultura através disso. Pero era um aparato muito mais elaborado que continha várias peças e assim então a eletrificação do suelo e melhorava os cultivos. Pero depois desse tempo se perdeu força para comprar esses aparatos, pero de verdade nadie lhe deu importância posteriormente. E em seu livro sobre magnetismo, ele mostrava então que esse aparato tinha que estar ao mínimo a 6 metros do suelo, porque nós temos mais eletricidade quanto mais lejos do suelo nós estamos, e esse aparato tinha que apontar então para o sur magnético da Terra, para que se ele conseguisse captar mais o eletromagnetismo também, que nós já falamos então que o cobre não vai conseguir captar e conduzir isso também. E hoje em dia se aponta para qualquer direção, se põe aí então um cobre de 20, 30 centímetros ao suelo, não respeita nenhuma dessas técnicas, pero aún assim as pessoas continuam passando então esses resultados que ele obtinha. Não sei se realmente foi feito algum estudo, mas ele dizia que obtinha esses resultados utilizando então uma máquina, um equipo completamente distinto. E agora vou ler algumas afirmações positivas porque de verdade elas são muito genéricas e muito amplas. Mas diz que melhora o crescimento da planta, melhora a absorção de nutrientes, vai dar menos plagas e enfermedades porque os campos magnéticos repelem as plagas, melhora a absorção de água por las plantas, interfere com a reprodução de certas plagas, melhora a fotossíntese e o metabolismo vegetal, hace que as plantas sejam mais resistentes à sequía, o calor e o frio, reduzem a necessidade de fertilizantes, vaya, isso e tudo mais. Pero quando nós temos essas soluções mágicas para todos os problemas que nós temos, como o água com limão por la manhã, nós temos que começar a pensar um pouquinho mais profundo. Como, por exemplo, o tema das plagas. Repele plagas. Pero vocês conseguem compreender que o que nós consideramos plagas também vão ser polinizadores e vão ter outros aspectos positivos como controladores em nosso jardim? Uma oruga, ela é uma plaga ou ela é então o princípio de um dos maiores polinizadores que nós temos, como por exemplo as mariposas? Também se nós pensamos em los ácaros, nós temos ácaros que depredam os ácaros que influenciam negativamente nossas plantas. Esse eletromagnetismo ele vai conseguir influenciar solo o negativo, e se nós temos o efeito negativo a los escarabajos, será que ele não vai afetar nossas chinitas também?
esses términos muito vagos deixam muitas dúvidas em nós. E nós não temos nenhuma evidência científica, nem um estudo científico acurado sobre isso, principalmente com esses métodos caseiros que nós vemos em internet. E quando nós vemos algumas experiências, elas também não conseguem provar muito para nós. Porque, por exemplo, eu vi um youtuber que hacía então 2 huertos e ponia aí os alambres arriba. E ele próprio disse que esses cultivos foram atacados por aves, pero depois ele aún assim mostra que no eletrocultivo as raízes se desenvolveram muito mais. Será que não é porque as aves quedam com medo dessas estruturas assim arriba, como por exemplo a técnica de poder poner CDs ou alguma coisa brilhante ao meio do huerto e atacaram mais os que não tinham eletrocultivo, comeram as hojas, diminuiu a fotossíntese e assim as raízes não se desenvolveram tanto? Há várias coisas a analisar porque esses estudos não são controlados e não utilizam o método científico. Ou seja, que queda todo assim em la crença e nós não conseguimos averiguar exatamente se é realmente por el eletrocultivo ou se é algum outro parâmetro que não foi então estudado, que não foi levado em conta. E aí há a defesa que não há estudos científicos sobre isso porque a indústria não lucraria tanto com isso. Pero de verdade, se isso for algo que realmente influenciara positivamente os cultivos, se já haveria estudo e haveria pessoas lucrando, montando as torres de cobre, analisando o suelo e como instalá-los, etc. A indústria se genera por uma necessidade. Se todos quisieran saber sobre o eletrocultivo, as pessoas pagariam, gastariam plata com isso. Ou seja, que essa não é uma excusa para dizer como conspiração que nós não estamos desenvolvendo mais essa teoria porque não é lucrativo para a indústria. Bem, eu não creio nisso porque de verdade se consegue generar plata com todo. E os youtubers que hablam, que defendem isso e a indústria não quer que nós sepamos sobre isso, pode estar seguro que eles também estão lucrando porque seus vídeos quedam então virales, muitas pessoas acessam e eles vão ganhar plata vendendo essas teorias. E é por isso que quanto mais conspiranoico e quanto mais a solução para todo é, as pessoas vão lucrar se vendendo essas ideias, ok? Não se confundam que só por não vender um produto as pessoas não estão ganhando arriba de isso. Hoje em dia, a mídia é uma das maiores fontes de lucro para as pessoas. Ou seja, que solamente vendendo um vídeo nós já estamos ganhando plata. E é por isso que meu canal não cresce tão rápido como a maioria. Eu dudo muito que algum dia vou chegar a 1 milhão, ojalá, pero isso vai tardar muitos e muitos anos, porque eu não tenho uma solução para todo. Quanto mais fantástico, quanto mais fácil, hoje em dia mais se vende a ideia. E não é isso que mostro aqui no canal. No, Samantha, pero estás desactualizada, já há estudos mais recentes, tanto em China como na Europa, sobre eletrocultivo, mostrando alguns benefícios. Bem, já nessa eletrocultura já mais ativa, em qual nós generamos energias através de generadores, energia solar ou qualquer outra fonte, se mostrou em 1920 tanto que houve um incremento, então, por exemplo, em La Avena, se não me engano, de 20%, mas depois, já em 1980, mais ou menos, eles fizeram a análise e mostraram que os dados eram muito erráticos e que esse estudo não foi feito com um embasamento muito científico. E também em vários outros estudos mostrou, então, alguns dizendo que havia um incremento, mas também houve uma perda de vários exemplares de plantas em laboratório devido também, provavelmente, a essa corrente elétrica. Ou seja, que não há um estudo que mostre que realmente a eletricidade generada e aplicada a um cultivo generou algum efeito beneficioso. E um dos únicos estudos que foi feito assim mais científico utilizou um nanogenerador, creio que foi em China, e mostrou que as semillas de guisantes, frijoles
empezavam a germinar de uma forma melhor quando aplicado essa energia. Pero de novo, isso não tem nada a ver com essas antenitas que se põem em el jardim. Ou seja que já há mais de 200 anos que se habla dessa técnica, pero aún assim não se encontrou nenhum dado científico mostrando que ela funciona. Pero também os dados mostrando que há efeitos muito negativos, ou também muito custo de energia, muito custo para as pessoas, também não existem. Ou seja que se vocês querem pôr uma antenita aí em seu jardim, vayan adelante, hagan suas pruebas. Se vocês são religiosos e querem orar ou fazer reiki a suas plantas, podem fazer, vocês não estão fazendo mal a nadie nem a la natureza, ¿ya? Ou seja que esse vídeo era para discutir um pouquinho a ciência por detrás disso e não há muito que falar, pero como todos sempre me perguntavam a minha opinião, aí está. É algo que não há nenhuma comprovação, quizás um dia encontrem algo, pero já há 200 anos que se está averiguando isso e não se encontrou nada. É o mesmo tema da Luna, que vou deixar o vídeo aqui, por se alguém ainda não assistiu. Ou seja que, de novo, quando nós encontramos informação em la internet, aunque haya milhares de canais falando sobre isso, blogs falando sobre isso, não quer dizer que é verdade. Muitas vezes é só uma forma de captar a atenção de vocês e assim lucrar então com essas formas como por exemplo YouTube, aonde nós vamos a ganhar então por as visualizações que nós temos. Mi canal não é tão apelativo porque não ensino então uma forma, só uma coisa, fazer solamente um processo e assim todos os nossos problemas do jardim vão ser curados. Não existe uma fórmula mágica, nós temos que ver todo em conjunto, analisar como cada coisa influencia a la outra e assim então chegar a uma conclusão de que é melhor fazer. Pero não há um consenso, também há certas coisas que nós já sabemos, como por exemplo, tentar melhorar o suelo, não deixá-lo descoberto. Pero sintetizando o vídeo com minha conclusão é que cientificamente nós não podemos falar bem nem tão mal da eletrocultura, porque de verdade não se encontrou nada palpável nessa utilização, principalmente essa espiral de cobre que nós vemos em nosso jardim. E a segunda coisa, creio que é a mais importante, é que nós temos que huir dessas pessoas que mostram então um processo como sendo a solução del todo, já? A vida é muito complexa e temos que analisar todos os fatores para que assim nós consigamos fazer uma jardineria melhor, que nós tenhamos uma vida mais saudável e que também nós consigamos analisar a vida no todo, o social, a política, a economia de uma forma muito mais completa e assim então sabendo todo o que pode ocasionar. Não sei o que vocês pensam sobre esse tema, por favor, comentem aqui abaixo para que assim nós sepamos um pouquinho mais. Pero cuidem quando vayam a compartilhar aí um link sobre alguma coisa extraordinária. Primeiro, analisem bem a informação para não continuar passando então essas informações falsas e pseudociência a outros. Espero que vocês consigam analisar um pouquinho mais então a eletrocultura a partir desse vídeo e até a próxima. Tchau.